Olá, eu sou o pastor Evaldo da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, e vamos dar continuidade na nossa apostila de catecúmenos. Hoje com a lição 9, a última das lições, encerrando a apostila, onde vamos tratar de assunto que é bastante interessante, a nossa hora devocional. Você precisa ter a sua hora devocional. Vamos orar primeiro ao Senhor. Pai bendito e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de aprender acerca de ti, aprender da tua palavra, te buscarmos com fidelidade, com toda sinceridade. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações, sustenta-nos no teu caminho, Senhor, e nos tome pela mão, Senhor, para que sejamos conduzidos por ti e nos coloquemos no centro da tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos prosseguir então, colocando aqui na tela o conteúdo da lição. Vamos lá, isso, agora foi. Prosseguindo, então, a hora devocional. Vamos fazer a leitura do texto de Provérbios 15:8, que é a base. Diz assim o texto de Provérbios 15:8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus tem ficado contente com você? Ele tem ouvido as suas orações? Vamos prosseguir. Toda pessoa que se tornou uma bênção nas mãos de Deus teve como alta prioridade em sua vida momentos a sós com Deus. Não é orar só quando está na igreja, não é só quando está num grupo de irmãos, mas você precisa ter os momentos de solitude, aqueles momentos a sós com Deus. Chamamos de hora devocional aquela comunhão que é regular com Deus, através da oração, da leitura, do estudo bíblico, assim como também da meditação, naquilo que você leu, naquilo que você estudou. É o tempo que o crente gasta cada dia para cultuar a Deus e recebendo dele algo para alimentar a sua vida espiritual. Então, além dos trabalhos da sua igreja, além dos trabalhos no templo, você tem que ter a sua vida espiritual a cada dia. Seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de meditação. Cresça no Senhor e veja como Deus é bom. Qual a importância da hora devocional? Os grandes homens de Deus mencionados na Bíblia tinham todos uma coisa em comum: mantinham comunhão com Deus, procurando conhecê-lo melhor. E como foi dito no parágrafo anterior, uma comunhão regular, todos os dias. Não é só quando as coisas apertam que vai buscar a Deus, é todos os dias estar na presença de Deus. A gente vê isso em Marcos capítulo 1, os versículos 35 a 39, Mateus 6, 5 e 8, Gênesis 5, 24. Depois você dá aquela pausa aqui no vídeo, vai lá, abra sua Bíblia, leia, mas leia com calma. Eu não quero nem fazer essa leitura aqui atabalhoada para você não ficar apenas ouvindo um volume grande de informações. Primeiro aqui as orientações, depois você abre a Bíblia e lê com calma, saboreando o conteúdo da palavra de Deus. A vida devocional satisfaz duas necessidades básicas do homem. Primeiro, nós vemos a necessidade, o desejo de ter comunhão com Deus. Isso está lá no Salmo. Vamos abrir aqui, Salmo 42, 1 e 2, que vai dizer: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Percebe? Você tem necessidade da presença de Deus, da comunhão com Deus, como um animal tem de beber água. Uma coisa básica, essencial para a vida. Ele não vai sobreviver sem aquilo e nem você vai viver se você não estiver realmente em comunhão com Deus. Tem que ser uma necessidade. Da mesma maneira, a necessidade de saber o que Deus tem para te comunicar, o que Deus tem para te dizer, mas isso com
convicção. Abacuque 2:1 vai nos dizer: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele estava perplexo com a maldade do mundo, a maldade dos homens, a terra destruída, os homens santos que buscavam a Deus, passando necessidades, sendo oprimidos. Ele apresentou a sua queixa a Deus, mas ele não apresentou a sua queixa a Deus como a gente vê as pessoas fazerem hoje. Oram, dão as costas e acabou, eu orei, mas o quê? A pessoa está querendo dar a entender o quê? Que Deus não vai responder, que Deus não está te ouvindo? Então você não conhece Deus. Você não tem uma vida verdadeiramente diante de Deus. Você precisa ter a sua hora devocional com regularidade, para que você alcance comunhão com Deus, assim como Abacuque obteve. Ele orou, ele subiu a sua torre e ali ele foi aguardar a resposta. Se ele falou com Deus, o Deus bendito vai responder. Ele estava na torre de vigia, ele se colocou sobre a fortaleza. Qual é a nossa fortaleza? Qual é a nossa rocha inabalável? É Cristo Jesus. Coloque-se sobre Cristo Jesus e espere a resposta de Deus. É uma necessidade que nós temos e Deus responde à oração do seu povo. Quais são os elementos da hora devocional? Primeiro, na oração, você vai ver que a oração, através dela, nós podemos, com a oração lá de Provérbios 8:17, abre e vai conferir, você vai ter adoração. Adorar a Deus não é só cantoria. Adorar a Deus é um estado em que você se encontra o tempo todo. Você vê Paulo e Silas sofreram tudo o que sofreram e cantaram, adoraram. O que moveu aquelas pessoas? O cântico, a cantoria ou o estado em que eles se encontravam de verdadeira comunhão com Deus. Diga ao Senhor que você o ama. Veja Salmos 116:1. Da mesma maneira, confissão, confesse a Deus, concorde com Deus a respeito dos seus pecados. A Bíblia diz que o homem é pecador, não discuta com Deus, nós somos. Nós só vamos ficar livres do pecado na volta de Jesus. Até lá, continuamos sofrendo o mal do pecado contra a nossa vontade. Não queremos ofender a Deus, e é isso que faz a diferença. O ímpio ofende a Deus e não dá a mínima para isso. Para ele acha que Deus tem a obrigação de aturar. Aquele que está convertido, que está regenerado, em quem habita o Espírito Santo, ele até peca, mas dói imensamente. Ele sabe a dor que lhe provoca ofender ao Deus que o ama. Isso faz toda a diferença. Se você, no mesmo momento em que peca, já tem um verdadeiro arrependimento, está contrito e arrependido diante de Deus, você já está perdoado do seu pecado. Confesse os seus pecados diante de Deus. Veja o que diz Salmos 66:18. Igualmente, dar graças. Pense nas diversas coisas específicas pelas quais você possa agradecer. Agradeça a Deus, ore, coloque diante de Deus tudo aquilo que Ele já fez por você, por tudo aquilo que Ele está fazendo por você, por tudo aquilo que você tem certeza que você já pode começar a agradecer. Por isso, 1 Tessalonicenses 5:18 nos manda ser agradecidos. Pedir, apresente a Deus os seus pedidos específicos. Podemos pedir as coisas a Deus? Sim. A Bíblia diz que devemos colocar a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Deus tem o prazer de atender às orações daquilo que Ele já quer fazer. Se você conhece o caráter santo de Deus e você transforma a sua vida para que você tenha um caráter santo, como Deus é santo, sede santos como eu sou santo, como o Senhor nos manda, você pode pedir a Ele tudo aquilo que está no centro da vontade dEle, e Deus terá prazer em atender. Leia Filipenses 4:6. Você igualmente, na hora devocional, pode e deve interceder. Ore por outras pessoas, citando os seus nomes, citando as suas dificuldades, os seus problemas, a cobertura que você quer que essa pessoa tenha em Cristo Jesus, para que o Senhor acampe os seus santos anjos, para que o Senhor envie o seu Espírito transformando vidas, salvando, regenerando, transformando. Que o Senhor seja bendito.
Igualmente, nos elementos da hora devocional, além da oração, na Bíblia, o que você pode buscar na Bíblia? Lá em 2 Timóteo 2,15, vai nos mostrar que você, ao ler um versículo, um parágrafo ou um capítulo da Bíblia, procure entender o que o Senhor queria comunicar ao ouvinte daquela época. Não leia apenas com os olhos de hoje. Olhe como se você estivesse naquele momento, naquela época. O que Deus está falando com aquela pessoa daquela época em que foi escrito? Procure tirar lições objetivas para a sua vida, como, por exemplo, um pecado a ser confessado e abandonado, um exemplo a ser seguido, uma promessa a ser apropriada. Você sabe em Cristo Jesus que aquela promessa vai se cumprir na sua vida. Uma advertência a ser observada, fique atento. Uma atitude a ser melhorada, estamos aqui para melhorar a cada dia. Uma ordem a ser cumprida. Cumpra as ordens que o Senhor nos dá. Viva para a honra e glória dele. E vamos prosseguir os elementos da hora devocional, partindo aqui para os obstáculos. Agora, quais são os obstáculos para a sua hora devocional? Como vencer esses obstáculos? O primeiro obstáculo, a falta de tempo. Temos exemplos nas Escrituras. Daniel tinha dificuldades com a falta de tempo? Não. Daniel, justamente pelo contrário, ele criava o tempo. Aquilo que você verdadeiramente quiser fazer, você vai fazer. Falta de tempo é uma desculpa que nós damos para tentar nos convencer, mas não é verdade. Lembre-se que Daniel foi colocado como chefe sobre príncipes, chefe sobre governadores, chefe sobre os principais. Gente, para administrar um império gigantesco, o que não faltava para Daniel era trabalho, mas ele encontrava tempo para o Senhor. Tanto é que todos sabiam dos momentos de oração em que ele se recolhia, porque precisava estar na presença de Deus. Leia Daniel 6,10, igualmente com Davi, no Salmos 5, versículo 3, como esses homens verdadeiramente queriam estar na presença de Deus. E aquilo que você quer fazer, você consegue tempo para fazer. Não existe falta de tempo, existe, na verdade, a falta de interesse. O que você quer, você realmente vai fazer. E as interrupções, é um obstáculo. Escolha aquela hora, calma. Preferência de manhã, se a sua vida é o contrário, de manhã você tem um grande volume de trabalho, escolha então um outro horário, mas vá para um lugar em que não tenha interrupções. Escolha um lugar onde ninguém vai perturbar. E, claro, desligue o telefone, desligue o celular para que você tenha tempo com Deus. Outra coisa que atrapalha, sonolência. Então, não adianta você querer ter a sua hora devocional na hora que você vai dormir, depois de maratonar a madrugada inteira, assistindo todos os filmes e tudo que você queria fazer, e às 5 da manhã você vai começar a orar antes de dormir. Você vai estar esgotado. Isso não existe. Dê ao Senhor as primícias, o seu melhor para o Senhor. Depois você faz as outras coisas. Igualmente, torne a sua hora devocional significativa. Que ela realmente tenha sentido para você e que ela faça sentido a todo aquele que vê você tendo a sua hora devocional. As pessoas precisam ver que você sai edificado, que você sai transformado. Também outro obstáculo, a falta de perseverança. Lembre-se que a perseverança é um dos elementos-chave na vida cristã. Perseverar. Josué vai em frente, persevera, não tem de bom ânimo. Esse é o momento em que a Bíblia sempre nos chama, persevere, persevere, não desista. Por quê? Porque nós olhamos pela carne, desanimamos, cansamos, desestimulamos, e se você olhar pela fé, Deus está junto o tempo todo consumando todas as coisas. Tanto é que é por isso que nós gostamos tanto de estudar e de pregar em cima do livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele mostra a consumação de todas as coisas e que Deus sempre esteve presente com a sua igreja, com o seu povo e com todo aquele que lhe é fiel. Então, busque ao Senhor,
Tenha a sua hora devocional. Tenha tempo para você crescer em Cristo Jesus e para que você esteja cheio, pleno, que do seu interior fluam rios de água viva. Encerramos aqui a nossa apostila e vamos voltar à tela inicial. Isso, estou aqui. Com isso, concluímos a nossa apostila. Você pode e deve procurar seu pastor, procure o pastor da igreja. Se você está na Igreja Presbiteriana de Monte Alto, me procure. Vamos conversar, vamos examinar a sua fé, vamos examinar as suas convicções, vamos ver o quanto você está firme, estruturado, decidido no Senhor. Seja membro da igreja e o melhor, mostre Cristo ao mundo, mostre ao mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Ele é Senhor e que Ele é bendito sobre a sua vida e pode ser bendito sobre a vida de todo aquele que nele crê. Então vamos encerrar aqui e desde já pedindo as misericórdias de Deus, as bênçãos do Senhor, que Ele verdadeiramente resplandeça e seja Deus bendito sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde já e por todo sempre. Amém e amém em Cristo Jesus, nosso Senhor.